Agora, sobre Luiz Gustavo, que está de fora ainda, teve o seu diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, ainda está afastado, diagnosticado no dia 5 de abril, e ele está reagindo bem ao tratamento, mas só deve voltar ao São Paulo a partir de julho. Ele ficará afastado de toda e qualquer atividade física pelo período de 3 meses. Então não deve mais jogar pelo São Paulo justamente nesse primeiro semestre. Tem tomado medicação para tratamento de anticoagulação. O objetivo é tentar dissolver o trombo. Por causa do remédio, ele não pode fazer atividades físicas que tenham risco de causar algum sangramento. O jogador tem passado por exames periódicos para ser monitorado. Aí eu vou dar minha opinião, de novo, já dei minha opinião no boletim da manhã de ontem e repito hoje. Eu acho que o Luiz Gustavo não voltará a jogar futebol. E nem acho que deveria voltar a jogar futebol. Já está numa fase bastante avançada da carreira. Ano passado mesmo se falava em possível aposentadoria. Ele pensou em se aposentar antes de renovar com o São Paulo por mais uma temporada. É um problema bastante sério, o tromboembolismo pulmonar. Ele vai passar todo esse período sem poder fazer qualquer tipo de atividade física, ou seja, para voltar no segundo semestre vai ser muito difícil, vai precisar de muito trabalho, de muito esforço para voltar, para recuperar o ritmo e conseguir contribuir, ter minutagem no segundo semestre. E, claro, tem o risco também, né? Ainda se mantém o risco de ter consequências um pouco mais graves com relação a esse problema pulmonar que ele teve. Então, eu acho que ele não vai voltar, em sua opinião, e eu acho que ele não deveria tentar voltar, porque a saúde é o foco principal de todo mundo, né? Não deveria colocar sua saúde em risco, sendo que ele já teve uma carreira muito bonita, já foi jogador de Copa do Mundo, já fez sucesso no futebol europeu, jogou por Bayern de Munique, jogou no São Paulo e fez uma temporada interessante pelo São Paulo em 2024. Então, eu acho que seria melhor para o Luiz Gustavo cuidar da sua própria saúde, não se esforçar, não correr esse risco de ter alguma coisa mais grave como consequência desse tromboembolismo pulmonar. Enfim, Kaique, se voltar, Luiz Gustavo só a partir do segundo semestre. Ô Boni, eu vou pedir para você me ajudar com uma conta. Quando aconteceu o problema do Luiz Gustavo, a partir do problema, são 3 meses fora das atividades, né? Então ele voltaria às atividades no São Paulo em qual mês? Se foi início de abril passa um mês, maio, junho, julho. Porque eu estou fazendo a conta aqui, por volta ali da segunda semana de junho, é quando para o campeonato, é quando param os campeonatos, tem aquela intertemporada para que os times disputem o Mundial de Clubes, né, o tal do Super Mundial lá nos Estados Unidos, e o São Paulo vai ter esse período, né? Só que o Luiz Gustavo, nesse período, como ele só volta em julho, e o Mundial acaba em 15 de julho, o Luiz Gustavo não vai aproveitar essa intertemporada que vai ter no meio do ano. Ele ainda vai estar impossibilitado de realizar atividades. Então, fazendo essa conta, né, se ele ainda aproveitasse esse período de junho a julho para poder se recondicionar fisicamente, fazer todos os testes necessários, ver como reage, fazendo atividades de alto rendimento de novo, aí era uma coisa totalmente diferente. Agora, ele vai voltar em julho. Quando o campeonato volta, quando os campeonatos voltam, nesse calendário insano, até ele se recolocar bem fisicamente, julho, agosto, quem sabe setembro. Já muito na reta final, num espaço muito curto, num período muito curto até finalizar o contrato. Cara, eu também não sei se vale a pena. Lógico que é difícil a gente falar aqui de fora, e a gente sempre costuma dizer assim, a gente traz até para o lado prático da coisa. A pessoa que trabalhou a vida inteira, para ela é difícil parar. E para o jogador de futebol, pô, aquilo foi a sua vida, aquela foi a sua rotina. É difícil para o cara aceitar, é difícil para o cara parar. Né? Então, falar do lado de fora é muito mais fácil para a gente, né? Eu imagino agora como seja a cabeça do Luiz Gustavo. Ele visitou o CT essa semana, não sei como está a cabeça dele com relação
justamente a tomada de decisão. É lógico que agora o foco principal dele não deve nem ser lá para frente. O foco principal dele... Só informação, o agente dele, o Rogério Messias, disse que ele pensa nesse momento ainda em voltar. Ainda pensa em voltar e cumprir o restante do vínculo, nesse momento. Mas isso aí ainda tem uma caminhada pela frente, né? Até ele poder realmente voltar às atividades físicas. Até porque para o jogador é difícil de aceitar que encerrou o ciclo. Né? Todo fim de ciclo é complicado. Agora imagina você nunca mais realizar aquilo que você realizou a vida inteira, que era um sonho inicialmente que você realizou a vida inteira. Então, para a gente é muito mais fácil, né, do lado de fora falar sobre uma tomada de decisão que para ele vai ser muito difícil e que para ele vai afetar toda a rotina e toda a vida dele, né? Então, o mais importante de tudo é a gente focar no desejo de uma boa recuperação, né, que o Luiz Gustavo volte a não ter problema com relação a isso, que seja um problema que seja tratável, que seja curável e que ele fique bem. E, lógico, quando a gente fala sobre o medicamento que ele está tomando, né, anticoagulação e tudo mais, cara, é um problema muito grave que ele teve. É um problema que, se não fosse diagnosticado a tempo, poderia ter sido algo muito pior. As consequências poderiam ter sido muito piores. Então, ainda bem que ele está num time que tem a estrutura que o São Paulo tem, que tem a bateria de exames que o São Paulo tem continuamente, que tem a tecnologia que o São Paulo tem para poder conseguir detectar a tempo. Né? A estrutura do São Paulo pode ter salvado, inclusive, a vida do Luiz Gustavo. Não é nenhum absurdo a gente falar isso. E boa recuperação para o Luiz Gustavo, que fique em segundo plano as 4 linhas, que priorize no momento a recuperação e a saúde do Luiz Gustavo, que é o que a gente mais torce aqui. Exatamente. O Paulo Nobre comenta aqui, se ele pensa em voltar é porque o médico deu essa condição para ele também. Vai ser reavaliado, na verdade, né? Depois desses 3 meses, a condição dele vai ser reavaliada. Como já foi depois desse período que ele ficou de fora, né? Exatamente, como já foi também. Então vai ser reavaliado depois desses 3 meses de inatividade, e aí sim vai ter um cenário um pouco mais construído para saber se é melhor voltar, se é melhor anunciar a aposentadoria, mas enfim, de qualquer jeito, é isso que o Kaique falou, desejamos uma rápida recuperação, uma boa recuperação especialmente. Se for para voltar, que volte bem, que não tenha mais nenhum problema, que consiga desempenhar, e se for para decidir encerrar a carreira, que também tenha muita felicidade nessa nova fase da vida. A gente vai ter essa resposta ainda, mas nesse momento é desejar toda a saúde ao Luiz Gustavo, que consiga superar os seus problemas com toda a tranquilidade do mundo.